Em algum lugar entre o céu e a terra, entre a realidade e a mitologia, existe uma jornada fascinante que começa nas águas do rio Araguaia. Uma jornada que desafia os limites da imaginação e leva os viajantes a um mundo repleto de mistérios e experiências transformadoras. Esse trecho é parte do livro A Subida, Travessia do Rio Araguaia, do escritor, contista e empresário de Araguacema, Tom Lira, que conta em 40 capítulos sobre sua vivência na subida do Rio Araguaia. Tom Lira é coisa nossa. Esta terra é nossa pátria. Canção de amor atravessa a cidade, leva no bico a certeza e nas asas saudade. Onde houver coração, pouco importa a idade. Essa semente canção crescerá na alma. Quando ela chega a sede, as estrelas cadentes brilha nos dentes. Abre as janelas, sorrisos, traz um sol no abraço. Pra essa semente canção não há tempo que passe. Essa canção que você acabou de ouvir aí do Nando Cruz, ela está bombando nas redes sociais. Então o Nando realmente está conseguindo furar a bolha e é muito bonita, como você percebeu essa canção. E o Nando é um instrumentista fantástico e que esteve nesse programa aqui várias vezes e me disse que quer voltar ao programa com um novo trabalho que ele agora está finalizando. Então, eu acho que o Nando, você já conhece o Nando Cruz, com essa canção, com essa alma de Nando Cruz, iniciamos o Coisa Nossa desse domingo com duas pessoas aqui que também estão furando uma bolha aí. É a Ariadna e a Raíssa, que estão com um documentário novinho em folha aí, sobre as mulheres que ajudaram na criação de palmas, deles e palmas, que estão aí fora do circuito. Na verdade, é um resgate da história de mulheres guerreiras, né, que enfrentaram aqui no início da cidade, e eu sei muito bem o que é isso, estou aqui também desde o início, enfrentaram os potós, enfrentaram a terra, a lama, a poeira. Então são grandes pessoas que estão nessa cidade, que tem muito para contar. E a Ariadne e a Raíssa
fizeram um documentário que está bombando aí, né? Bom dia, Ariane, bom dia, Raíssa. Bom dia a todos os ouvintes. Ariane, conta para mim como foi essa ideia de Palmas, substantivo feminino. A ideia surgiu de uma inquietação minha e da minha parceira, da Raíssa, de contar uma história que ainda não foi contada aqui em Palmas, né? Visitando fotos, museus, espaços públicos aqui em Palmas. Nós sempre vimos aquelas fotos preto e branca, aquelas fotos de grandes construções, tratores, aquele marrom, cor de terra que você falou, a poeira, né? Muitos homens no trabalho braçal, outros homens, fotos de homens planejadores, governantes, mas nós sentimos falta da figura feminina dentro da história de Palmas. E aí nós decidimos contar esse lado da história, né? O lado que está somente na oralidade das pessoas. Então resolvemos transformar isso em filme. Me fez lembrar o dia do lançamento da Pedra Fundamental de Palmas, né? Onde, enquanto a classe política e os homens, né, que não tinha nenhum deputado mulher na época, né, no Tocantins, nem na Câmara dos Deputados, não foi eleito, era só homem, né, e governador um homem, né. E aí, enquanto os homens ficavam ali, perto ali onde hoje é o Palácio Araguaia, ali o Siqueira com o trator, e as pessoas, tudo acharam aquele negócio muito curioso, né, ali, saiu até um tatu, assim, povo ali, aquela coisa, aquele limpão, aquela cruz ali sendo erguida, né? As mulheres ficavam lá na beira do córrego, água fria, fazendo comida. Ou seja, as mulheres estavam naquele papel de fazer comida, né? Ou seja, enquanto a impressão que tinha é que existia só os políticos eram os líderes, né? E a mulher era que fazia comida ali, né? Até a própria primeira-dama, que era a dona Aureni, né, que era a mulher do governador, comandava lá essa questão da comida, como se fosse uma casa conservadora, né? É interessante essa colocação, né, dos espaços de poder, tanto que nós escolhemos o local para filmar o nosso documentário, Palmas Substantivo Feminino, num desses locais, né? O lugar onde foi a primeira prefeitura de Palmas, que hoje é um museu, né? Museu Casa a sede da fazenda, né? Isso. Ali foi a LBA também. Também. Então nós filmamos o documentário ali. Assim, na nossa pesquisa, né? A gente pesquisou em jornais antigos, fotos. Teve uma dessas fotos nos chamou muita atenção, que era ali dentro da Casa Sussuapara, né? Naquele portão de madeira, todos os homens ali, lado a lado, sem a presença de uma mulher. E também a gente visitando os museus, inclusive o Museu Casa Sussuapara, lá tem uma exposição, né, que é Palmas, Memória em Construção, e são essas fotos onde só existem homens. Então a gente resolveu filmar o documentário lá, né? E tivemos essa parceria da casa que nos cedeu espaço, nos abriu para pesquisa, e nós colocamos essas mulheres lá dentro, na frente dessas fotos, para dar os seus depoimentos, para trazer as suas histórias para o centro da construção dessa memória dessa cidade. Aí vocês escolheram 5 mulheres. Qual foi o critério? São 5 perfis. Então nós temos uma cozinheira, uma criança, uma professora, a bailarina e uma empresária. Então, assim, nós fizemos esse recorte, claro, daríamos para trazer várias outras mulheres, mas tivemos que fazer um recorte por ser um curta, né, ter somente 24 minutos, mas escolhemos mulheres que estavam em vários espaços diferentes, né, dentro da cidade. A bailarina é a Meli Monteiro, você já sei. E as outras? A cozinheira é a dona Angélica, cozinhou nos primeiros canteiros de obra. A criança é a Elane Rafaete, chegou com a família porque o pai veio construir Palmas, trabalhar na construção civil. A professora passou no primeiro concurso da educação de Palmas e também veio com o esposo, que era construtor civil. A Mary, bailarina, que também veio trabalhar, né, no escritório junto com o governo.
E a empresária, que é uma empresária do ramo funerário, bem curioso, todas as histórias que ouvimos dela, bem instigativa. Tem muita curiosidade no filme e nos bastidores, coisas que a gente não conseguiu inserir dentro do filme. Mas, assim, interessante que, além da linha de cuidado, como você falou, os homens estavam lá no centro do poder e as mulheres lá atrás, né? Nas cozinhas, a Dona Aureni nas franjas da cidade, fazendo aquele movimento, né? Nos Aurenis mesmo, que levou o nome dela. Mas outras também estavam nos espaços de poder. Embora elas ocupavam esses espaços, elas ainda eram invisíveis, né? A nossa empresária, por exemplo, foi a primeira empresária do ramo funerário em Palmas, a Rose do Caixão, ela era chamada. Então, ela fez um importante movimento para a construção, inclusive, do primeiro cemitério público. Mas quem já ouviu falar? Não ouvimos. A Meire, fato curioso, né? Não dou spoiler? Não dá spoiler. Sem spoiler do filme. Mas a primeira bailarina, imaginem como a primeira bailarina dançava para esses peões de obra, porque aqui, como ela dizia, era um verdadeiro garimpo. Um fato curioso da história de Palmas, que eu acho que é importante que todos saibam, que a primeira grande obra de Palmas, que é a Meire cita, mas esse eu vou dar spoiler, porque eu acho que isso tem que ficar registrado para quem vai assistir o documentário, para quem não vai, que foi um teatro. Então, assim, não foi um hospital, né? Foi um teatro. Então, assim, que mostra aqui o grande potencial artístico e de quem estava aqui no início, de acreditar nisso, né? E a gente fazer valer isso, né? Tornar dessa capital essa referência em arte, em cultura, e é o que nós estamos fazendo aqui, iniciando, caminhando. Realmente é uma coisa importante. É importante que uma mulher foi importante nessa tarefa, que é a Luara, que ela saiu a prefeitura na época, ela saiu pelos bairros buscando, fazendo reuniões com a população para saber qual a prioridade, o que a prioridade a população queria na época. E aí a cultura foi uma das prioridades que o pessoal elencou. Todo mundo acha que aquele teatro foi feito assim, só da cabeça do prefeito. E aí é isso, né? São histórias que estão na oralidade. Você sabe muito bem, porque você foi um pioneiro, está contando aqui, trazendo narrativas que nós até desconhecíamos algumas. Mas, assim, onde está registrado isso? E agora a gente traz esse registro para a tela, né, para que componha essa história. O que não está na história escrita, agora ela compõe. E o que, na verdade, é uma contribuição, mas que existem, assim, muitas outras histórias. Só para construir esse documentário e o livro, né, o livro infantil que a gente está lançando também, a gente ouviu muito mais coisas do que a gente conseguiu registrar e trazer. Então tem muita coisa para ser contada. O que mais impressionou vocês nessa pesquisa? Aí na verdade é uma pesquisa. É uma pesquisa trabalho de de base campo. científico, né? Sim. Eu me impressionei muito com a paixão dessas mulheres, porque todas elas relatam desafios, né, enfrentaram dificuldades, mas todas elas se apaixonaram muito e por isso estão aqui até hoje, né, por isso conseguiram se destacar nas suas áreas de atuação e mesmo assim muitas delas continuam invisíveis, né, apesar de ter feito tudo isso com tanta paixão. Então o nosso trabalho é também um pouco disso, de tentar valorizar, né? Dizer, olha, realmente foi importante. Vamos mostrar isso para as outras pessoas, vamos fazer com que as outras pessoas também enxerguem e reconheçam que esse trabalho foi importante. A palavra que me fica é coragem. Porque a maioria dos perfis dessas mulheres foram elas que incentivaram o marido a não desistir, a não dar um passo atrás. Então, assim, eu tô querendo dar muito spoiler para vocês. Mas, assim... eu não vou deixar. Foi a coragem dessas mulheres que fizeram elas permanecerem, irem atrás dos sonhos, dos objetivos. Então, assim, são mesmo histórias de luta, sabe? Então, marca muito. Sem água, sem energia. Mesmo, né? Isso, você viveu a época, eu também vivi na época, eram muitos potós, né? Piolho de cobras, não tinha água, caminhão-pipa. Então, tudo isso está registrado no filme e também no livro que nós... Você não quer dar spoiler, né? Mas o que você sente que essas mulheres, esses substantivos femininos,
Depois eu vou perguntar por que você colocou substantivo feminino. E aí, você acha que essas pessoas hoje, olhando para trás, elas valem a pena? Ou elas ficam só naquela coisa emocional, contemplativa, tal, do passado? Não. Todas elas disseram que valeu a pena. As que estão no filme, as que estão por trás do filme, que foi feito na pesquisa, homens também, crianças que viveram a época, todas disseram que vale a pena, porque Palmas é essa cidade ainda de oportunidades, de crescimento, de espaços, né? de ambiente para estudar, de tranquilidade ainda, temos isso. Então, todas disseram, não no sentido emotivo, mas no sentido mesmo de já ter alcançado os patamares que sonhavam. Como a Raíssa disse, tem mulheres invisibilizadas? Tem mulheres invisibilizadas, que até o silêncio falam por elas. Mas o que a gente vê é que valeu a pena e que elas voltariam e fariam tudo novamente. Ariadne, mas isso não diz respeito só às mulheres. Vocês têm um projeto, né? Isso. Que está nesse livro aqui, né? Leia e a Boroca Cor de Céu, de vocês duas, em que é o lado da criança, né? Ou seja, da criança em relação a Palmas, né? Isso. O projeto da Leia e a Boroca Cor de Céu, ele conversa, né? Nossos projetos conversam um com o outro, com o documentário também. Aqui a gente traz no livro a narrativa a partir do olhar de uma criança, né? Um olhar mais lúdico, mais leve, mas que não deixa de ter o compromisso de mostrar a cidade como era. Então, aqui, nas pesquisas que nós fizemos, a gente mostra essa cidade, os barracões de madeira que você viveu, os redemoinhos, os animais peçonhentos, e o pano de fundo é o cerrado, né? Essa beleza natural que a gente tem, as araras, as nossas capivaras. A ilustradora é a Fabiana Alves Correia, né? Isso. Ela é uma artista tocantinense também, né? A gente fez questão de tentar encontrar alguém aqui da nossa região também que tivesse essa pegada, essa paixão pelo cerrado também. E as ilustrações são aquareladas, né? Que é uma técnica bem delicada também. E o livro é uma união assim de mulheres também, né? Desde a concepção e a execução. E esse olhar da criança, que é uma menina também. Agora, essa entrevista devia começar de forma inversa, né? Por que substantivo feminino? Bom, o substantivo, uma explicação primeiro assim mais técnica, digamos, né? Da gramática. O substantivo é aquela classe de palavra que dá o nome, né? Ela é a classe de palavra que manda nas outras. O adjetivo vem para dar uma qualidade para o substantivo, o pronome, o advérbio. O substantivo é o centro, é ele que define. Então, na minha visão, assim, o substantivo feminino é porque se não tivesse as mulheres não estivessem aqui, o canteiro de obras não teria se tornado uma cidade, não teria se tornado esse lar. Complementando a fala da Raíssa, para reafirmar mesmo, Palmas. Você pode abrir o dicionário, as palmas. Palmas é o quê? É feminino. Então, assim, até a palavra é feminina. Então, vamos olhar, vamos direcionar um pouco nossos olhares para essa figura que tantas vezes está invisibilizada na história, está na linha, né? Está ali na linha do cuidado, e tem aquele jargão que diz que do lado de um grande homem, atrás de um grande homem tem uma grande mulher. A gente quer mostrar que não está sempre atrás. As mulheres estão do lado, estão juntas e às vezes também estão à frente. Aliás, esse é o primeiro trabalho de vocês na área de documentário, porque está sendo muito elogiado aí. Sim, nós somos primeiro fomento, e isso graças às políticas públicas, né, Raíssa? Isso. Você é a diretora e você é a produtora, né? Eu sou a diretora. Você é a diretora? A Ariadne, na verdade, a gente trabalhou juntas em tudo, né? Mas assim, eu assino a direção, ela o roteiro e nós produzimos juntas. Vocês já tinham trabalhado com imagem, com vídeo, essas coisas todas? A gente já tinha alguns trabalhos mais coadjuvantes, né? Eu já tinha feito assistência de produção, né? Já tinha trabalhado de forma mais acompanhando do que dirigindo. Então, assim, é a minha primeira experiência dirigindo. A Ariadne também, né?
E como a Ariadne Vinha iniciou, a gente só conseguiu fazer isso porque existem as políticas públicas. No caso, nós fomos contempladas num edital da Secretaria de Cultura do Estado, né, patrocinado pela Lei Paulo Gustavo. Então, nós escrevemos uma proposta, depois de algumas pesquisas, né, a gente tem algumas leituras na área da arquitetura, da história de Palmas, e a gente construiu um projeto assim realmente bem elaborado, tanto que primeiro fomento a gente não tinha experiência e o nosso projeto. Quanto tempo vocês demoraram com esse documentário? A gente trabalhou nele o ano de 2024, porque assim teve uma primeira etapa que foi de mapear onde estariam essas mulheres, né, e começar algumas entrevistas. Então, a gente fez algumas entrevistas, selecionou essas mulheres dentro do perfil que tinha sido criado no roteiro, né? E depois disso a gente partiu para fazer entrevistas, pré-entrevistas, para ouvir realmente aquela mulher e falar assim, tá, ela viveu aquela época, ela tem histórias, mas será que ela conta isso de uma forma que fica interessante para a gente compor a nossa narrativa? Então, a gente fez todo esse trabalho antes, para depois a gente agendar um momento de gravação com essas mulheres. É incrível que as histórias dessas mulheres se cruzam. Então, assim, eu falava com a Raíssa, eu estou escutando delas o que eu vivi, mas eu fazia de tudo, nós não interferíamos nas falas, né? Mas as histórias das 5 se cruzam. É incrível. A história, a mesma dor. Você se viu ali também? Todo o tempo. Então, assim, foi um trabalho que atravessou todo o tempo, a minha existência, porque eu me reconheço palmense. E eu não sei se é um espelho, mas é um atravessamento mesmo, porque são histórias de luta muito parecidas, de coragem. E é uma coisa interessante, Luiz, porque essas mulheres não se conheciam, né? Isso. E o momento da entrevista foi individual. Então, nós ouvimos cada uma separadamente. Elas foram conhecer a narrativa da outra no dia do lançamento, que as 5 estavam presentes e elas tiveram acesso ao que as outras tinham à parte, né? Porque o que está no documentário é só uma parte do que foi nos relatado. E então elas ficaram assim, não, vamos conversar mais, vamos trocar mais figurinhas. Vamos marcar encontros, porque nossas histórias são muito parecidas, sabe? Mas há muitas pessoas desconhecidas em Palmas, ou seja, que estiveram juntas no mesmo momento, né, e continuam aí, e não se cruzam. E não se cruzam, e não se conhecem, e a história não está contada em lugar nenhum. E assim, a necessidade de se contar, dar luz para essas histórias também, porque essas pessoas, elas estão vivas. Elas não estão mais tão vivas, elas começam a falecer. Tanto é que uma das personagens, que é a professora, nós tínhamos traçado um perfil de uma outra professora. E quando nós fomos buscar essa professora, ela tinha falecido há poucos meses. Foi triste para a gente, no meio do percurso, lidar com isso. Buscamos outras professoras também para compor, mas nem todas tiveram coragem, difícil encarar uma câmera, contar a sua história para a câmera. Então, a gente visitou várias mulheres. E, assim, quem planejou a cidade, por exemplo, o professor Valfredo, né? Uhum. Que também foi um dos grandes planejadores, também morreu há pouco tempo. Então, assim, a história está viva, mas calma, está começando a não estar mais tão viva, porque são 35 anos de cidade, mas essas pessoas chegaram aqui adultas. Outro daqui a pouco, você não tem mais, pode não ter com isso, não tem mais, né? Exatamente. Vocês lançaram esse documentário no dia 21 de março, lá no Sesc, né? No Teatro Sesc. E muita gente pode querer ter acesso a esse trabalho de vocês, né? Como é que se faz para entrar em contato com vocês? Como é que se dá isso? Fala até que nós estamos abertos às... Nós ainda estamos traçando uma agenda, né, de novas exibições. Já fizemos uma outra exibição depois do lançamento, a convite, né, de uma universidade aqui da cidade, e nós estamos abertas a novos convites. Então, como é que a pessoa entra em contato com vocês? Eu acho que pode entrar em contato diretamente com a gente, né, através do telefone, nosso Instagram. O meu Instagram é o poemar_arte. Poemar? Poemar. Poemar. Isso. _arte. Isso. E é lá que a gente também publica tudo que a gente faz nesses projetos, inclusive o Palmas Substantivo Feminino, a gente coloca lá exibições,
apresenta um pouco das nossas protagonistas. Essas publicações estão lá. Olha, você que conversamos aqui com a Ariadne e a Raíssa, né, que estão com o documentário aí, Palma, Substantivo Feminino, que você deveria buscar saber o que é e assistir, porque quem viu disse que é maravilhoso, né? E eu não duvido, não. As pessoas que me falaram desse documentário são pessoas que realmente gostam de arte, né? E tem uma massa crítica interessante, né? Então, a Ariadne e a Raíssa estão aí, você já viu a rede social onde você pode entrar em contato com elas para poder marcar uma exibição aí, conversar com ela, como é que se faz para fazer uma exibição dessa, que é um registro histórico da cidade de Palmas, né? E como dizia Cora Coralina, né? A gente tem que rever os autos do passado antes que o tempo passe tudo a raso, né? Eu agradeço vocês por terem aceitado o convite de vir aqui no nosso programa Coisa Nossa. Obrigada, pessoal. E um convite para vocês, para acessar nossas redes, pode nos convidar para um bate-papo, acessar o nosso material. Estamos aqui para divulgar, né, a arte, a cultura e a história, a identidade da nossa cidade. Obrigada pelo espaço, pelo convite, foi um prazer e a gente espera o contato. E o Coisa Nossa desse domingo fica por aqui. A gente espera você no próximo domingo, nesse mesmo horário, aqui na TV Norte SBT Tocantins. Fique com Deus e com a folia do Divino de Monte do Carmo, que esse mês de abril começa a sair, fazer o giro da folia em muitas cidades do estado do Tocantins, inclusive na minha casa lá em Pô Nacional, onde meus pais recebem a folia do Divino há mais de 40 anos. A folia faz pouso lá na minha casa. Então, a partir de abril, começa a folia do Divino por todo o estado. E aí, preste bastante atenção e reflita sobre a folia do Divino ali de Monte do Carmo. Tenha uma boa semana e fique com Deus.